Queridos, isso aqui serve para você? Serve? Tá quebrado, né? Tá quebrado. Aos nossos olhos não serve. Aos seus olhos não serve. Mas aos olhos do oleiro serve. Aos olhos do olheiro serve. Aos olhos do oleiro quebrado, ele põe a mão e ele refaz. Quebrado, ele põe a mão e ele refaz. Ore comigo neste momento. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante a tua palavra. Fale, Senhor, aos nossos corações nesta noite. Porque nós temos sede e temos fome de ouvir aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco nesta noite. Oh, glórias. Senhor, obrigado pela tua presença até aqui, meu Pai. Eu estou convencida de que vamos sair daqui, de que vamos sair desta noite, vamos sair desta conferência habilitados para viver o novo de Deus. Para viver, ó Pai, para experimentar a tua presença. Senhor, para recebermos do Senhor. Senhor, para experimentarmos do teu amor, que nos desfaz e que nos refaz. Senhor, tira toda a distração, porque nós desejamos ouvir a tua voz nesta noite. Senhor, usa-me como um vaso. Usa-me como um vaso, meu Pai, desobstruído para fluir daquilo que o Senhor tem preparado, Senhor. Para fluir daquilo que o Senhor tem preparado para entregar para a tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Aleluias. Arecandaresuia arabashuri alamas. Oh, ricandaresuia laxerebalabasuriandare condolebasturianda. Oh, Senhor. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas é santo. Este lugar que você está é santo. O Senhor vai se manifestar ainda mais nesta noite, neste lugar, e eu creio. Eu creio que o Senhor vai se manifestar ainda mais neste lugar. Se você talvez tenha entrado aqui quebrado, se talvez você tenha entrado aqui com o seu coração entristecido, se talvez você tenha entrado aqui precisando de uma cura, eu creio que o Senhor, eu creio que o oleiro fará nesta noite nas nossas vidas. Oricandaresuia laxeria lamas. Orecandarestuia lamanas. Oricandaria lamas. Abra a tua Bíblia, Jeremias capítulo 1, versículos de 4 a 12. Jeremias capítulo 1, versículos de 4 a 12. Queridos, nós sempre fazemos a nossa agenda no finalzinho de dezembro. E o Senhor coloca nos nossos corações aquilo que nós devemos fazer. E nós sempre marcamos uma conferência para o ano. E o Senhor nos deu esse tema na forma das mãos do oleiro. Em dezembro do ano passado nós marcamos essa conferência. E nós estamos orando e nós estamos pedindo ao Senhor para que Ele nos direcione naquilo que nós devemos fazer. Porque nós podemos falar tantas coisas no tema. Quantas coisas nós podemos dizer. Eu mesmo estava orando ao Senhor e eu tinha uma palavra preparada dentro daquilo que era a direção. E pasme que nas últimas 24 horas o Senhor mudou a direção da palavra. O Senhor disse, eu quero falar, mas o que eu quero dizer é diferente daquilo que você preparou. Porque eu desci à casa do oleiro e comecei a pedir, Senhor, fale aos nossos corações. Senhor, ministra aos nossos corações. Eu não sei quem são as pessoas que estarão sentadas nos bancos. Eu não sei quem são as pessoas que vão ouvir. Eu conheço a igreja, eu conheço os nossos irmãos, mas eu não sei quem são aqueles que estarão aqui. Mas o Senhor o conhece. O Senhor te trouxe aqui nesta noite. Você veio aqui porque o Senhor pegou sobre as suas mãos e o Senhor te conduziu até aqui. E eu te convido a estar com seus ouvidos atentos para o que o Senhor vai falar. Vamos ler o chamado de Jeremias. Palavras de Jeremias,
filho de Eulquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim, o qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, o 10º de Ezequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saístes da madre te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não te digas, eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Novamente eu quero ler esse 10, você pode grifar ele aí. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: e é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Disse bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Queridos, quando nós estamos debaixo de uma palavra, o Senhor, Ele fala e Ele vela sobre a palavra que Ele entrega. E quando nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos aqui e nesta noite, sobre ela, eu tenho certeza de que o Senhor vai se mover. Nós vamos caminhar um pouco e entendermos sobre a vida e o propósito do profeta Jeremias. Talvez você conheça, mas talvez você não saiba quem era o profeta Jeremias. O profeta que Deus falou diversas vezes, mas em especial, nós vamos entender a passagem da casa do oleiro. Mas antes de entrarmos na passagem da casa do oleiro, eu quero que você preste atenção no que eu quero trazer sobre Jeremias. Jeremias, um homem sensível, um homem que desde o ventre de sua mãe, diz a palavra, já tinha sido escolhido pelo Senhor para uma obra pesada. Uma obra que é detalhada exatamente no versículo 10. Como eu disse para vocês aí. O Senhor o escolheu desde o ventre da mãe, ou antes que ele fosse formado lá, no versículo 5. Mas no versículo 10, ele diz: eu te ponho neste dia. Ele faz uma escolha. E Deus o coloca naquele dia sobre as nações, aqui no versículo 10. E para que ele pudesse colocar ele sobre as nações, houve um processo. Deus escolheu e depois Deus estabeleceu. Houve um processo. Versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Este é o significado do nome de Jeremias,
aquele que é lançado. Não como uma lança, mas como um fundamento, aquele que Deus estabelece. Deus o escolheu no ventre, ou antes do ventre, ou desde o ventre, Deus escolheu. O que nós temos que entender aqui é que Jeremias ele foi escolhido. Há um processo. O Senhor o escolheu. E é um processo familiar, pois Jeremias, ele é de uma família sacerdotal. Nós vemos que ele foi escolhido, ele era de uma família sacerdotal, então seria natural que ele fosse sacerdote. Ele tinha o ofício de sacerdote, mas o Senhor o escolheu como profeta. O Senhor o determinou e disse que ele seria profeta. O Senhor já tinha estabelecido sobre a vida de Jeremias. Deus o estabeleceu. Queridos, então todos nós que estamos aqui, eu tenho plena certeza que tem algo de Deus na vida a se desenvolver. Todos nós que estamos aqui temos algo nas nossas vidas a desenvolver. Ninguém é tão cheio que tenha tudo, como ninguém é tão vazio que não tenha nada. Ninguém é tão cheio que tenha tudo, como ninguém é tão vazio que não tenha nada. Cada homem, cada mulher, cada jovem tem algo de Deus na vida a cooperar para o desenvolvimento do reino. Você tem algo a cooperar para o desenvolvimento do reino. Mas desde o chamado até o estabelecimento do chamado, é necessário um processo. Você tem algo a colaborar para o reino. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. O Senhor tem algo preparado e esperado do Senhor para fazer sobre a minha e sobre a sua vida. E no versículo 10, o Senhor diz: eu te ponho neste dia sobre as nações. Sobre as nações, sobre os reinos. E eu te estabeleço como um destruidor. Veja bem, como assim eu te estabeleço como um destruidor? Todo o escolhido de Deus, ele tem uma missão de ser um destruidor. Todo o escolhido de Deus tem uma missão de ser um destruidor. O Senhor disse a ele: eu te estabeleço para arrancar. Versículo 10. Para derribar, para destruir e para arruinar. Qualquer cristão, qualquer servo do Senhor, que não gere prejuízo para no reino das trevas, que não gere prejuízo, como gerou Paulo, como gerou a igreja primitiva, como gerou os pais. Qualquer um que não gere, os reformadores, que não gere prejuízo para o reino de Satanás, ainda não começou e ainda não viveu o desenvolvimento do seu chamado. Se eu e você, que somos chamados, se eu e você, que desde o ventre da mãe fomos escolhidos para uma obra, se nós não estamos gerando prejuízos para o reino de Satanás, nós ainda não reconhecemos o nosso chamado. Jeremias, ele era um profeta, conhecido como profeta chorão. Sabe por quê? Porque o Senhor lhe entregava a mensagem, e a mensagem de Jeremias era dura. A mensagem de Jeremias era sempre aquelas lapadas, mas ele nunca deixou de falar aquilo que o Senhor o tinha dito. Jeremias entregava a mensagem, Jeremias entregava a palavra, e depois ele corria nos pés do Senhor. Depois ele chorava, e ele falava, e ele clamava por aquele povo, e dizia: Senhor, tem misericórdia deste povo, tem misericórdia deste povo, tem misericórdia deste povo. Mas ele entendia o seu chamado, ele entendia o que o Senhor tinha para fazer e para realizar. E a primeira lição para nós nesta noite é nós entendermos que cada um tem um chamado.
é nós entendermos que cada um tem algo a fazer e a realizar na obra do Senhor. Talvez você entrou nesta noite e você diga, eu não tenho. Eu nem quase vou à igreja. Eu vou só de vez em quando. Nem faço parte de uma comunidade. Eu quero te dizer, o Senhor te escolheu. Eu quero te dizer, o Senhor te trouxe nesta noite para dizer, você tem um chamado. O Senhor está olhando para você nesta noite. E Ele está dizendo, eu te escolhi. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Aleluias. Queridos. E o profeta Jeremias foi alguém que verdadeiramente sobreviveu o seu chamado. E entendeu que ele precisava passar por processos para ser usado nas mãos de Deus. Ele precisava passar por processos para ser usado nas mãos do oleiro. Que ele precisava deixar-se quebrar e ser refeito pelas mãos do oleiro. Abra a tua Bíblia, Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6. Vamos entrar no tema, na forma das mãos do oleiro. Jeremias capítulo 18, uma passagem muito conhecida. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu lhe farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ela estava vazia e a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, porventura não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Queridos, aqui nós estamos no contexto aqui, estamos olhando uma cena muito conhecida, um texto muito conhecido, que o Senhor convida o profeta Jeremias a ver. E o que a cena vai dizer? O que é esta cena? O Senhor convida a descer, ou a dar uma volta, uma visita à casa do oleiro. E lá, a palavra vai dizer que ele encontra o oleiro trabalhando no vaso. Ele está ali trabalhando no vaso. E, ao que tudo indica, o vaso estava completamente montado. Porque a palavra vai dizer que ele chega e o oleiro está na roda, trabalhando no vaso. Então, se está trabalhando no vaso, ele pode olhar e ver que não era um monte de barro, era um vaso. Ele estava ali trabalhando. Jeremias deixa claro que o vaso estava nas mãos do oleiro. E a palavra vai dizer, conforme Jeremias escreveu, ele estava dizendo, se quebrou. E o oleiro começa a fazer daquele material outro vaso. Ele não jogou fora. Ele não desperdiçou. Ele começou a fazer outro vaso. Conforme o que pareceu bem aos seus próprios olhos fazer. O oleiro, diante daquilo, decidiu então começar de novo com o material que estava nas suas mãos. Ele faz algo novo a partir daquilo que se quebrou. Ele faz algo novo a partir daquilo que se quebrou. E dentro desta visão, ou desta cena, o Senhor diz a Jeremias, será que eu não posso fazer com vocês como o oleiro está fazendo com este barro? Porque barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel.
Os versículos que nós acabamos de ler está em resumo nos falando da cena do vaso. Da cena do vaso que se quebrou e o oleiro que começa a fazer a partir daquilo que quebrou. Entenda, a partir do que se quebrou, guarde bem isto, ele começa a fazer algo novo. E dentro da palavra liberada nesta noite, eu quero trazer algumas verdades que serão direcionamentos para as nossas histórias. Será direcionamento para a tua história a partir de hoje. Você crê? Primeira coisa que me chamou a atenção. A primeira coisa que veio e me chamou a atenção neste texto. A palavra do Senhor que veio a Jeremias. Palavra de quem? Sim, palavra. Se a palavra é do Senhor, então quem está falando é o Senhor. Vamos lá, vamos ajudar a pregar. Quem está falando? A palavra do Senhor. Então, começa desde o primeiro versículo, Deus está falando com Jeremias. A voz que está sendo ouvida é a voz de Deus. Quem está falando é o Senhor. Então, a voz que está sendo falado ali, Jeremias está ouvindo a voz do Senhor. Quem está dando a direção é o Senhor. O Senhor está ali, Ele está falando a Jeremias. Ninguém está falando nada. Somente o Senhor está falando a Jeremias. Jeremias, levanta-te. Jeremias, desce à casa do oleiro. O texto tem instruções dadas aqui pelo Senhor. Muitas vezes o Senhor nos traz instruções e nós não ouvimos. Muitas vezes o Senhor está falando conosco. Tem ali certinho o endereço, como você vai fazer, só que você não ouve. A voz que o profeta está ouvindo é a voz do Senhor. Quem está falando com ele é o Senhor. Eu quero que você grave isso. Quem está falando com ele é o Senhor. Só que o Senhor faz um convite ao profeta, dizendo: levanta-te, sai do lugar onde você está. E para Deus pedir a Jeremias, para que ele se levantasse. Possivelmente, Jeremias estava sentado. Talvez Jeremias estava prostrado. Ou talvez estava deitado. Mas com certeza de pé como eu estou, ele não estava. Porque o Senhor disse a ele: levanta-te. Levanta-te. Jeremias, levanta-te. O Senhor está dizendo a você nesta noite: levanta-te. O Senhor está falando para você nesta noite: levanta-te, levanta-te, escute a voz do Senhor. Ele está falando com você: levante-te. Ninguém pode dizer levanta-te para quem está pé. Então Jeremias estava provavelmente, como eu disse, sentado. Então Deus está dizendo aqui, a primeira ordem é esta: levanta-te. O próprio Senhor está falando e diz a ele para onde ele deve ir. Dá um endereço. E já é Deus falando a Jeremias o tempo todo. Para onde que ele vai, o que ele vai fazer, como será. Mas uma coisa me chamou a atenção. E o motivo pelo qual Deus manda Jeremias levantar-se e ir à casa do oleiro. Deus mesmo diz: levanta-te e vai, porque lá eu vou falar. Porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Mas quando eu estava lendo, eu me fiz a pergunta: mas se o Senhor já está falando com ele, para que ele já está ouvindo lá? Para que ele tem que ir na casa do oleiro? Já não é o Senhor falando? Para que ele tem que ir à casa do oleiro? Levanta-te. Não foi o Senhor quem disse: vá à casa do oleiro? Já era o Senhor falando. E eu comecei a perguntar: mas Senhor, tu já está falando com ele, por que o Senhor está mandando um profeta ir lá? O Senhor já está falando, por que o Senhor está mandando? Porque ele precisava se mover para ouvir a palavra do Senhor. E o Espírito Santo, ele disse a mim: ele quer falar. Ele quer dizer a Jeremias:
Mas o que ele precisa dizer, na totalidade, precisa ser na casa do oleiro. A revelação só seria dada a ele na casa do oleiro. Só quando ele chegasse na casa do oleiro. Enquanto ele estivesse na casa, ali onde ele estava, o Senhor só estava dando algumas direções. Mas para que ele pudesse ouvir as instruções, ele deveria seguir exatamente como Deus estava falando. Levanta-te e desce. Na totalidade da revelação é que ele ouviria somente na casa do oleiro. A totalidade da revelação estava reservado para a casa do oleiro. A totalidade da revelação estava reservada para a casa do oleiro. Sabe o que acontece conosco? Nós estamos vivendo e ouvindo parcialmente, porque não temos coragem de nos levantarmos e irmos em direção ao que Deus tem para nós. Você está ouvindo? Você ouve o Senhor? Mas você não ouve totalmente, você ouve parcialmente. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não temos coragem de nos levantarmos e irmos em direção aonde Ele nos deu o endereço, aonde Ele nos mandou. O Senhor te manda fazer, o Senhor te manda levantar, o Senhor te manda caminhar, o Senhor te dá uma direção e você não ouve totalmente o que Ele tem, porque você não se levanta e não vai, porque você fica ali no comodismo. Nós estamos sentindo parcialmente, nós estamos recebendo parcialmente. E o Senhor está dizendo nesta noite, eu tenho total para entregar, eu tenho total para fazer. O Senhor quer agir nas nossas vidas nesta noite. O Senhor quer falar nas nossas vidas. Queridos, talvez você diga, pastora, eu ouço Deus, eu sinto Deus, eu até me arrepio. Eu falo em mistérios, eu choro. E você acha que você está ouvindo. Deus está dizendo novamente, você sentiu só uma parte. Porque tem coisas maiores que Ele tem para entregar para você. Tem coisas maiores que o Senhor tem para entregar para você. Talvez você já tenha passado por experiências. Talvez você já é batizado com o Espírito Santo. Talvez você já fala em línguas estranhas. Talvez você já viveu tantas experiências. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, eu tenho mais. O Senhor está dizendo nesta noite, na casa do oleiro, eu tenho mais para a tua vida. Na casa do oleiro vou te restaurar. Na casa do oleiro vou te renovar. Na casa do oleiro vou derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você recebe? E a pergunta de Deus para você hoje, nesta conferência é, você tem coragem de sair do teu lugar e de ir em direção ao que eu tenho preparado para a tua vida? Você tem coragem de sair do teu lugar e ir em direção ao que eu tenho preparado para a tua vida? Talvez o que o Senhor tem preparado para a tua vida não é aqui. Talvez o que o Senhor tem preparado para a tua vida não é cômodo do lado da tua família. Talvez o que o Senhor tem preparado para a tua vida não é nem aqui no Brasil. Queridos, acredite. Não é fácil levantar e ter que sair do comodismo. Não é fácil termos que sair muitas vezes da nossa zona de conforto. Não é fácil nós ouvirmos uma voz, uma direção de Deus e mudarmos. Não é fácil. Nem ao menos deixarmos um ministério ou deixarmos algo que nós fazemos dentro da casa do Pai e mudarmos, porque o Senhor diz, não é mais tempo de você fazer isso. Eu quero te levar para um outro nível. Não é mais tempo de você deixar de fazer isso ou aquilo. Eu preciso te usar em outra direção. E quantas pessoas estão acostumadas há anos a
participar ou fazer algo determinado na obra do Senhor. E quando o Senhor direciona para uma outra coisa, a pessoa tem dificuldade. Ela desanima, ela sai, ela se incomoda, porque ela não entende que é o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está direcionando, é o Senhor que está movendo. Nós precisamos, e para o crescimento é necessário sairmos muitas vezes da nossa zona de conforto. Eu fui líder do Ministério de Música e toquei instrumento por mais de 20 anos. E é algo que eu gosto de fazer. Mas tem muita coisa que não dá para fazer. Você aprende, você sabe quando for usar. Mas o Senhor te leva para outro caminho. O Senhor te direciona. Isso aqui precisa de tempo, de dedicação. Tudo nós precisamos nos dedicar. Mas muitas vezes nós estamos tão atarefados. Nós queremos fazer tanto. E nós não entendemos aquilo que o Senhor está provisionando para nós. E como o Senhor está trabalhando. Como é o chamado. E não é que o chamado muda não, queridos. Não é que o chamado muda. É que existe o processo. Existe o processo. Como eu disse, eu ia trazer uma palavra diferente. O Senhor disse, vai pregar sobre chamado. Vai pregar sobre processo. Vai falar aquilo que eu quero falar. Porque nesta noite você precisa entender o processo e o chamado que o Senhor tem na sua vida. Queridos, levanta-te e desce. Foi isso que falou para Jeremias, levanta-te e desce. O problema é que a gente só gosta quando Deus diz, levanta, sobe. Ninguém gosta, né? Descer. Só que tem momentos que para ouvir, que para sentir tudo que Deus tem que falar, a gente precisa, nós precisamos descer. E nós somos um povo que não gosta de descer. Você não gosta de descer. Em nada, em absolutamente nada. Se você estiver num patamar e você descer, você acha que você já está arruinado. Se você estiver numa liderança e por algum motivo você sair daquela liderança, você pode achar que você desceu. E eu quero te dizer, o Senhor diz, estou trabalhando. O Senhor diz, estou no processo. O Senhor diz, estou fazendo. Nós não gostamos de descer, mas para ouvir a voz do Senhor é necessário descer. A gente gosta do Deus da vitória. A gente gosta do Deus do milagre. Nós gostamos do Deus da cura. Mas o mesmo Deus da cura é o que permite a enfermidade. O mesmo Deus da cura é o Deus que permite a enfermidade. E tem horas que Ele não nos convida a subir, mas Ele nos convida a descer. E a pergunta dele nesta noite para nós, como igreja do Senhor, você está disposto a ouvir a minha voz? Você está disposto a ouvir a minha voz? Amém. O quanto a minha voz é importante para você. Queridos, quem é apaixonado pela voz de Deus, quem gosta de ouvir a voz dele, levanta e vai. Quem quer ouvir a voz dele, não aceita somente 2 horas de culto. Quem quer ouvir a voz dele, não aceita tão somente ouvir a voz dele no templo, no domingo, quando você vem à igreja. Mas você está pronto para descer à casa do oleiro. Você está pronto para ouvir na totalidade aquilo que ele tem preparado. Você que está ouvindo esta palavra, Deus está dizendo, eu quero falar. Eu quero falar. O Senhor tem algo preparado para a tua vida nesta noite. O Senhor não quer que você viva a metade, mas o Senhor quer que você viva a totalidade. Se até aqui você tem vivido metade, se até aqui você tem sido metade, o Senhor está dizendo, eu quero que você seja totalmente.
transformado, restaurado, renovado. Eu quero a totalidade sobre a tua vida. Jeremias levanta e vai para ouvir o todo. Jeremias, como profeta, ele levanta e vai para ouvir o todo. Ele podia ficar ali onde ele estava, porque ele estava ouvindo Deus. Mas ele entendeu que tem algo maior, que Deus quer falar com ele, no lugar aonde Deus mandou ele ir. Queridos, Deus quer falar com você. E as revelações específicas existem em tempos específicos. E o Senhor nos convida, muitas vezes, a sair de lugares, a sairmos de posições que nós estamos habituados, para que Ele possa falar conosco. E esta palavra é para você nesta noite, como foi para mim. O Senhor está te convidando talvez a sair de um lugar, a sair de uma forma, de um momento, de uma maneira habitual que você está. Você faz tudo mecanicamente. Você vem à igreja mecanicamente, você canta mecanicamente, você toca mecanicamente, você prepara a mensagem mecanicamente, você ora para as ofertas mecanicamente, tudo você faz mecanicamente. E o Senhor está dizendo, eu quero transformar isso. Eu quero transformar. Saia deste lugar, saia do mecanismo, porque eu quero te habilitar. Eu quero que você experimente coisas diferentes. Deixa eu te contar uma verdade. Jeremias levanta e vai na direção da casa do oleiro. E Deus não fica desesperado, procurando. Vou preparar uma casa, vou preparar um oleiro, porque eu mandei ele para lá, e agora ele vai chegar. Não, a casa do oleiro já estava montada. O oleiro já estava trabalhando. O vaso já estava ali sendo feito. Queridos, Deus não nos convida para sair de um lugar sem que Ele já tenha preparado o lugar onde você vai chegar. Deus não te convida, Deus não te direciona a fazer algo se Ele já não preparou, se Ele já não colocou. E muitas vezes nós não saímos de onde nós estamos, nós não mudamos de direção, nós não deixamos aquilo que nós estamos fazendo no ministério, porque nós temos medo de como vai ser ali, de que maneira, será que eu vou conseguir, será que vai dar certo, como que vai ser? Se o Senhor te convidar e disser, vai para este lugar, se o Senhor te disser, toca, ou canta, ou faz isso, eu não consigo fazer, eu não sei, mas o Senhor está dizendo, e você sabe que o Senhor está falando, Ele já está lá, Ele já vai colocar, Ele já está provisionando, Ele já está fazendo, sobre a sua e sobre a minha vida. Queridos, eu me achava totalmente incapaz de trazer uma mensagem. Eu sou filha de pastor, eu nasci vendo o pastor pregar, o pai pregar. Quantas vezes eu via, eu achava bonito, mas eu não me achava capaz. E eu entrei no caminho do ministério, do louvor. E durante anos e anos eu fui fazendo. Mas eu tenho a certeza de que o Senhor já tinha me escolhido para ser serva. Eu tinha certeza de que o Senhor já tinha colocado, de que o pastoreio estaria direcionado. Mas tamanho era a minha incredulidade nisso. Tamanho eu não entendia o propósito de Deus, que nem casar com pastor eu queria. Começava a namorar, já perguntava, não tem vontade de ser pastor não, né? Não tem chamado não, né? As minhas irmãs é do mesmo jeito. Não tem chamado não, né? Deus pegou, né? Minha irmã, o marido virou pastor. Deus catou ali. E ele falou assim, peraí, você não quer casar com o pastor? Eu vou trabalhar e você vai ser... Você vai ver o que eu vou fazer contigo. E Deus foi trabalhando, e Deus foi direcionando, e Deus foi agindo. E a capacidade vem dele, totalmente dele. Nós precisamos estudar, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos descer à casa do oleiro, nós precisamos orar. Mas a capacidade vem dele, a capacidade vem dele. Se Deus te mandar fazer algo, se Deus falar com você, se Deus te direcionar, é Ele
que está agindo. É Ele que está colocando. E talvez você seja quebrado, como este vaso. Talvez você até entrou aqui quebrado, por tantas coisas que já te aconteceu. Coisas que aconteceram na tua vida particular. E coisas que talvez tenha acontecido até mesmo na tua vida ministerial. Talvez você esteja quebrado. Mas o oleiro, que é especialista em pegar o vaso quebrado e fazer de novo, ele quer fazer nesta noite. Ele quer fazer nesta noite. Quando na casa do oleiro, Jeremias ficava ali observando o que estava acontecendo. Ali nem o oleiro falava com ele. Jeremias só estava observando. O oleiro estava trabalhando e estava movimentando a roda. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como funciona na olaria, mas ele coloca o barro em cima de uma roda. E enquanto o barro está ali em cima daquela roda, ele pode movimentar e ele pode dar a forma. Enquanto está na roda, ele vai movendo ali e ele vai moldando. E ele vai moldando o que não é vaso, é barro. Porque vaso só é quando está pronto. Guarde bem, não é vaso, é barro. Porque vaso só é quando está pronto. Nós somos barro, nós não somos vaso. Nós só seremos vaso quando nós estivermos prontos. Enquanto isso, nós somos barro na mão do oleiro e ele está nos moldando. Você é barro na mão do oleiro e ele está te moldando. Se você está na roda, ele está te moldando. Você não é vaso, você é barro. Ele está te moldando, ele está te formando, ele está trabalhando. Você não é vaso, você é barro, mas você está nas mãos do oleiro. Oh, aleluias. E enquanto ele está na roda, nas mãos do oleiro, e ele está trabalhando, o barro pode ser moldado. Nós somos assim. Nós não estamos prontos. Nós estamos sendo moldados. O oleiro está dando a forma. O vaso se quebrou. O que nós naturalmente fazemos com algo que quebra, como eu disse, substitui, joga fora. É verdade? Compra outro. Mas o oleiro não, ele refaz. O oleiro não, ele refaz. Aqui tem uma mensagem sendo pregada para o profeta Jeremias. Aqui tem uma mensagem sendo pregada para mim e para você nesta noite. O Senhor não se desfaz de você. Mesmo que você esteja quebrado, mesmo que você esteja afastado, se você é barro nas mãos do oleiro, ele está dizendo: eu não me desfaço de você, eu estou trabalhando, coloque-se na roda, porque eu estou trabalhando. Oh, aleluias. Ele não desiste, ele te refaz. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Ele está nos fazendo passar por processos. Ele está nos colocando no fogo. Para nos dar a forma final, para nos finalizar. Depois que ele trabalha no vaso, o vaso vai para o fogo, para receber a queima e para finalizar. Meus queridos, quantas vezes você já foi para o fogo? Quantas vezes você se encontra nessa situação? Quantas vezes você olha e não parece que você está na mão do oleiro? Quantas vezes você olha e fala: parece que ele nem está comigo. Mas eu quero te dizer, é o Senhor fazendo, é o Senhor trabalhando. Eu quero te dizer, é o Senhor que está fazendo. Você está se sentindo assim nesta noite. Você está passando por uma situação e você está olhando e dizendo: Senhor, o Senhor não está comigo, o Senhor me abandonou. Olha o que eu estou passando. O Senhor está dizendo: você está na roda, eu estou permitindo. Você está na roda, eu estou permitindo. Nada saiu do meu controle. Nada saiu do meu controle. Queridos, nada sai do controle do oleiro. Nada sai do controle do oleiro. A quebra é necessária. Até que o oleiro com as suas mãos faça a forma necessária.
O oleiro não fica preocupado com as quebras. Ele não fica desestabilizado. Quem fica preocupado somos nós. Quem se desestabiliza somos nós. Cada vez que o Senhor permite, cada vez que o oleiro nos deixa ser quebrado, em cada quebra nós nos desestabilizamos. Nós ficamos preocupados, nós ficamos angustiados. Nós perguntamos, e agora como vai ser? E nós muitas vezes corremos de um lado e para o outro. E nós não corremos aos pés do oleiro. O oleiro tem o controle. Nós estamos nas mãos do oleiro. Ele continua nos moldando. Ele continua nos transformando. A habilidade da mão do oleiro é suficiente para pegar o que se quebrou e fazer novamente. Ele tem a habilidade. E na forma das mãos do oleiro é que nós estamos. Na forma das mãos do oleiro é o que nós estamos. Quantas vezes o diabo se levanta com fúria contra as nossas vidas? Quantas vezes eu poderia dar tantos testemunhos aqui de que o diabo se levantou com toda a fúria contra a nossa casa e contra a nossa família? Quantas vezes nesses últimos dias nós temos passado por muitas lutas e muitas dificuldades? Nós temos passado por enfermidades. Mas o Senhor falando, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu estou moldando, eu estou formando. Deixa eu te dizer, grave bem isso. Quebrado ou inteiro, você continua nas mãos do oleiro. Quebrado ou inteiro, você continua nas mãos do oleiro. E este é o melhor lugar para você estar, nas mãos do oleiro. Nos piores dias, você continua nas mãos do oleiro. O oleiro continua a te dar forma, a te refazer. E o oleiro quer não só te dar a forma de te refazer, mas ele quer te encher nesta noite. Te encher do Espírito Santo de Deus. Hoje é noite de nós sentirmos as mãos do oleiro dando a forma. Hoje é noite de nós sentirmos o toque do Espírito Santo. Hoje é noite do Senhor nos preparar. Hoje é noite do Senhor trabalhar em nós e de nós entendermos o processo para sermos instrumentos na sua obra. Queridos, o oleiro quer fazer nesta noite. Ele quer refazer. Feche os teus olhos. Abaixe a sua cabeça. Talvez você ache que você é um material que não tem mais jeito. Talvez você pense, eu não tenho como me transformar num vaso. Mas o oleiro está dizendo nesta noite, a minha mão vai te sustentar. Escute o oleiro falando contigo. A minha mão vai te dar a forma. Eu vou fazer em você um vaso de honra. É o oleiro falando com você nesta noite. Eu vou fazer de você um vaso de honra. Mesmo com as opiniões contrárias. Mesmo que outros se levantem. Mesmo que outros digam coisas acerca da sua vida, o oleiro está olhando para você. O oleiro está apostando em você mais uma vez.